Olá, tudo bem? Eu tô passando aqui para falar sobre três coisas. Primeiro, o cantinho do pensamento. Segundo, o exemplo na questão da correção do comportamento da criança. E terceiro, uma técnica para ensinar os passos para o autocontrole emocional da criança. Então, vamos lá. O cantinho do pensamento, né? A gente já sabe que xingar, bater, fazer tudo isso não é tão legal, não agrega tanto na vida da criança, né? A gente sabe que violência não é legal, é até proibido bater, toda aquela coisa. Então a gente tem tentado, de um tempo pra cá, a sociedade tem tentado criar outras técnicas menos violentas que eduquem, que ensinem as nossas crianças. E uma delas foi o cantinho do pensamento. Eu já usei e descobri recentemente, estudando educação emocional positiva, com psicólogos, com estudos, né, com muita coisa, de que não é interessante utilizar essa palavra, associando ao castigo. Então, por exemplo, você fez algo de ruim, vai pro cantinho do pensamento, fica lá sentado pensando no que você fez. O que acontece lá no cérebro da criança quando ela associa, quando ela entende dessa maneira, que pensar é ruim? Portanto, o ideal não é utilizar o cantinho do pensamento como uma forma de castigo, tá? Pode ser utilizado um outro nome ou uma outra forma. Já vou falar sobre isso. A importância do exemplo. No nosso cérebro existem células espelho. Como que elas funcionam? Elas imitam, né? Elas fazem com que a gente imite aquilo que a gente está vendo. Provavelmente você já fez em algum momento, eu já fiz, as crianças fazem muito. Quando a gente faz alguma coisa, daqui a pouco a gente olha, as crianças estão fazendo a mesma coisa. É ou não é verdade? Observe um pouco mais isso. As crianças nos imitam, elas têm em nós uma referência. Então elas aprendem a caminhar com a gente, elas aprendem a comer com a gente, elas aprendem a falar, escrever, tudo observando a gente. Então elas imitam tudo que a gente faz. E quando eu digo tudo, é tudo. Então quando a gente vai criticar o comportamento de uma criança, poxa, meu filho fez alguma coisa que não foi legal, o que eu faço? Eu vou lá e grito, o que você tá fazendo? Isso não se faz, tarará, tarará, tarará. Xingo. O que eu tô ensinando pra essa criança? Será que ele tá prestando atenção no que eu tô falando? Ou será que ele tá copiando e, né, guardando lá no cérebro dele a minha atitude pra usar depois? Ela tá copiando, tá registrando no cérebro o meu comportamento e vai replicar o meu comportamento. Então, se eu grito e xingo, bato, cobro e julgo e tudo que eu faço com a criança, né? Eu digo pra ela, você não é capaz de fazer isso. O que você tá fazendo? Presta atenção no que você tá fazendo. Você tá sendo muito egoísta, você tá sendo, enfim, julgo, critico, grito. É isso que ela tá guardando na memória dela, para usar ou comigo, ou com outras crianças, com outras pessoas, em outros momentos, na escola, com os amigos, enfim. É isso que ela tá registrando, o meu comportamento. Então ela vai ser uma criança que vai gritar, vai ser uma criança que vai julgar, vai ser uma criança, né, que vai ficar apontando o erro do outro, não vai ter o controle emocional. Ok, mas então o que eu faço? Como eu ajo? Né? Tem uma técnica que é muito bacana, que funciona para ensinar os passos para o autocontrole para a criança, que se chama a técnica do semáforo, tá? Isso é educação emocional positiva, que traz através de estudos com psicólogos que comprovaram a eficácia e a importância dessa técnica para a saúde emocional das nossas crianças. Então, como que funciona? Vermelho, tá? Tá acontecendo alguma coisa, semáforo. Ó, sinal vermelho, vamos parar e respirar. Então, eu paro e digo pra criança, vamos parar e respirar. Sinal vermelho, tá acontecendo alguma coisa. Sinal vermelho, parou. Para e respira. E aí eu paro e respiro. Na frente da criança. A criança tem a tendência de me imitar, lembra? Pelas células espelho. Ela tem a tendência a me imitar. Se ela não imitar de primeira, eu sigo persistindo. Ó, sinal vermelho, eu tenho que demonstrar autocontrole. Muitas vezes a gente não consegue se controlar. Por que a gente não consegue se controlar? Porque ninguém nos ensinou a se controlar. E porque ninguém nos ensinou a educar os nossos filhos.
porque ninguém ensinou os nossos pais a nos educar emocionalmente, né? Nas escolas não ensinam, nas famílias não ensinam, então foi se criando uma bola de neve. Por isso que hoje nós temos na sociedade o maior número de depressão, de ansiedade, de transtornos psíquicos, de usuários de drogas, tudo, né? Porque ninguém ensina a gente a lidar com as nossas emoções. Então é muito importante a gente lembrar que nós somos os educadores, nós somos os adultos, nós temos que dar o exemplo, né? Então a técnica do semáforo é isso: sinal vermelho, para, respira. Ok? Agora sinal amarelo. Vamos conversar sobre o que está acontecendo. E aí você abre, deixa a criança falar. Fala o que está acontecendo. E ouve, mas ouve de verdade. Abaixa na altura da criança, olha nos olhos da criança e deixa ela falar. Não importa, nada do que ela falar vai ser bobagem para ela. E eu tenho que demonstrar que eu tenho empatia e respeito por ela. Porque, por exemplo, ela vai aprender a ter empatia e respeito comigo e com as demais pessoas. Vai entender que o que as outras pessoas sentem é tão importante quanto o que ela sente. Ao invés de ficar dizendo para os outros, que bobagem isso aí. Por quê? Porque eles aprendem isso quando a gente faz isso com eles, tá? Então, sinal vermelho, pare e respire. Sinal amarelo, vamos falar sobre o que está acontecendo. E deixa a criança falar. Quando ela falou, ela já respirou, ela já está um pouco mais tranquila. Sinal verde, vamos escolher que atitude nós vamos tomar. Vamos agir da maneira certa. E aí ajude a criança a chegar numa conclusão do que é certo fazer nesse momento, dependendo do que está acontecendo ao redor. Ah, quebrei um copo, tô estressado, tô gritando, tô chorando. Respira, conversa sobre isso e o que eu faço? Eu vou focar na solução daquele problema. Então ajuda a criança junto com ela, pega um jornal, pega uma pazinha, vai lá, junta os cacos de vidro, né? Foca na solução, porque quando a gente foca em criticar, em julgar, em dizer o que você está fazendo de errado, a gente só está ensinando para a criança que ela vai aprender a ficar olhando para os erros dos outros ou para os erros dela e vai ficar ali no meio daquela bagunça de emoções, né? Julgando, se sentindo mal pelo que fez, se sentindo culpada e pronto. Não vai conseguir sair daquilo. Quando você está numa emoção negativa, você tende a atrair mais coisas negativas, você tende a enxergar mais coisas negativas, se sentindo ruim. E quando a gente cresce aprendendo a fazer isso, a se sentir ruim, se sentir culpado e olhar para o que eu fiz de errado, de tanta coisa ruim que eu tô sentindo, eu vou procurar uma fuga, porque ninguém gosta de sentir muita coisa ruim. E aí acontece o quê? Vai pra violência, vai pra droga, vai pra outro lugar também negativo. Quando eu ensino a criança a ir pra um lugar positivo, de o quê? Perdão, de entendimento de que nós somos humanos, nós vamos errar, tá tudo bem, vamos olhar pro conserto, vamos olhar pro que eu tenho a fazer a partir disso. Aí sim, aí quando houver um conflito, quando houver algum problema, que vai acontecer em algum momento da vida dessa pessoa, vai acontecer um conflito. Ela vai olhar para a solução, ela vai saber perdoar, ela vai saber relevar e vai saber o que fazer a partir disso. Tá bom? Até mais!